mais um momento de esclarecimento, levando para você para lhe ajudar a estar firme, edificado no Senhor e não se levar por esses ventos de doutrinas, heresias de perdição, evangelhos anátemas, homens enganadores que usam a palavra de Deus para os seus lucros, sua avareza e sua cobiça e ganância. Falsos profetas e muitos outros que o diabo tem levantado para trabalhar confusão na sua mente, para tirar de você o esclarecimento à luz do Evangelho da glória de Cristo. Resumindo, todo o trabalhar do diabo na humanidade é para impedir a humanidade do conhecimento do Evangelho, que é por onde o homem vai ser salvo. A palavra de Deus vai dizer, 2 Coríntios 4,4, o Deus desse século, referindo-se ao diabo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o quê? A luz do Evangelho da glória de Cristo. O diabo não quer que você tenha o conhecimento daquilo que o Evangelho revela. A verdade de Deus revelada no Evangelho para lhe dar o conhecimento da salvação. O diabo não quer isso. Todo o trabalhar de Deus é para você ter esse conhecimento de tudo que ele fez para te dar oportunidade de salvação. Para o teu conhecimento que vai te levar à salvação. Deus, ele quer que você tenha esse conhecimento de tudo aquilo que ele operou para te proporcionar, te conceder essa tão grande salvação. Eu tenho visto vários vídeos na internet, muitos homens falando em nome de Deus, mas falando dentro da perversão, falsificação, distorção da verdade do Evangelho. É muita gente se denominando ensinador de Deus. É muita gente querendo mostrar-se espiritual, guia de Deus para o povo. Mas o que eles levam, na verdade, é doutrinas de demônios, heresias de perdição. Na verdade, eles estão a serviço do reino das trevas. São obreiros e ministros de Satanás e não de Deus. Não estão ali para ministrar a verdade pura, sem contaminação do Evangelho. Eles pregam o Evangelho anátema. Eles usam a palavra, pregam a palavra adicionada, falsificada, deturpando a verdade do Evangelho para trabalhar o engano para você não conhecer a verdade. Esse é o propósito do diabo. E por que o diabo não quer que você conheça a verdade do Evangelho? Porque é pelo conhecimento do Evangelho que você encontra a salvação, que você tem o conhecimento da salvação, que você segue o caminho verdadeiro para a salvação. Sem o conhecimento do Evangelho, sem você estar iluminado pela luz do Evangelho, você continua perdido dentro de qualquer caminho que você esteja, vivendo qualquer direção que você esteja, praticando qualquer coisa que você esteja praticando. Você nunca vai alcançar a salvação se não tiver o seu entendimento esclarecido pela luz do Evangelho da glória de Cristo. E a gente vê hoje, eu estava assistindo alguns vídeos de alguns teólogos ateus, até os ateus, trabalhando contra o conhecimento daquilo que o Evangelho revela, onde os ateus dizem que não creem em Deus, mas vivem uma crença. A crença da incredulidade é uma crença, eles têm fé, só que a fé deles é contrário àquela fé que nós temos que ter, que o Evangelho mostra para a salvação. A fé deles
É uma fé reprovada. Não é uma fé dentro dos princípios da direção do Evangelho. Essa é a fé que leva o homem a Deus. Não só os ateus, mas todos os religiosos. Eles têm fé, mas é uma fé reprovada. A fé que Deus aceita para justificar o homem é a fé em Cristo. É a fé dentro da direção do Evangelho. É essa fé que nos leva a alcançar a graça de Deus por onde somos salvos. Pela graça somos salvos mediante a fé. Essa fé que vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação do Evangelho. E Jesus disse, quem crê será salvo. Eu preciso ouvir e crer, me converter à direção do Evangelho, seguir o caminho que o Evangelho mostra, viver na direção de Deus pelo Evangelho. É isso que nós precisamos conhecer para essa fé ser gerada em nós. Como vão crer naquele de que nem ouviram, que não conhecem? Como vão ouvir se não for pregado? Então Deus trabalha para que o homem tenha o conhecimento da verdade do Evangelho. Todos vão ser alcançados pelo Evangelho. Agora, nem todos vão crer no Evangelho. Por quê? Porque vão se manter na incredulidade. Não vão renunciar aos seus preceitos. Não vão se converter à direção do Evangelho. Vão continuar dentro da direção de suas vidas escravizada, devota e consagrada aos preceitos dos homens, no legalismo religioso, vivendo os valores e princípios de suas religiões. Não vão se converter à direção do Evangelho, que é por onde o homem encontra o caminho para Deus. É pelo Evangelho. Mas é tanta coisa hoje sendo trabalhada na mente da humanidade, em nome de Deus, tanta coisa sendo pregada em nome de Deus, tudo trabalhada para tirar você da luz do Evangelho de Cristo. O Evangelho que é o poder de Deus para conduzir o homem à salvação. E esse é o trabalho do inimigo da humanidade, do governo das trevas. É tirar o homem da direção da palavra para que o homem não seja liberto, não se salve e permaneça preso, escravizado, indo a juízo. Esse é o propósito do reino das trevas, trabalhar na humanidade a incredulidade, o desprezo da palavra de Deus. Tira a palavra de Deus do entendimento do homem para o homem não se salvar crendo na palavra. O próprio Jesus vai dizer isso, Lucas 8,12, que o diabo ele trabalha para tirar a palavra do entendimento do homem, para que o homem não se salve crendo na palavra. Salvação não é vivendo dentro de ambiente cheio de regra, de norma, de formalidade, de ritual, de cerimônia, cumprir isso, cumprir aquilo. Salvação é pela fé, o crer no Evangelho. Acabou. E o diabo trabalha justamente para tirar as pessoas desse conhecimento. E ele leva as pessoas à mentira, o engano, mantendo as pessoas presas, levando as pessoas a acreditar que são libertas, estão em Deus, e tudo perdido e afastada de Deus pelo entendimento corrompido, o endurecimento do coração e a ignorância, por não ter o conhecimento de Cristo, da verdade, por onde serão libertos. Então escuta uma coisa, deixa eu te dizer qual é a vontade, o que é que Deus quer de você. É tanta gente estudando teologia, né? Para aprender como foi criada a Terra, para aprender a teologia de Deus, para aprender a teologia de tanto assunto que colocam, que tira vocês do assunto principal que Deus mostra para você ter o conhecimento. Tem tanta gente estudando o Espírito Santo, estudando a teologia disso, daquilo e daquilo outro. Você só precisa conhecer a Cristo, que é a verdade, por onde somos libertos.
Olha o que Deus ele quer. O próprio Jesus vai dizer isso. Vamos ler um texto da palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 6. Presta atenção no que Jesus disse, revelou e mostrou aqui, dentro desse texto que nós vamos ler. João, capítulo 6, versículo 38 ao versículo 40. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porque a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, para que seja ressuscitado no último dia. A vontade de Deus é que todo aquele que vê o Filho, esse Filho é Jesus, tenha a vida eterna. A vida eterna é pelo seu conhecimento de Cristo. Ver Jesus é conhecê-lo e crer nele. E isso é o que Deus quer do ser humano. As pessoas estão preocupadas em buscar conhecer tantas matérias de Deus, tantas matérias teológicas, tantas matérias de conhecimento. Você, para encontrar o caminho para Deus, a salvação de Deus, você só precisa ter o conhecimento de Cristo. Você não precisa ser um teólogo, um acadêmico, um universitário, um mestre, um doutor das Escrituras. O Evangelho foi ordenado ser pregado de uma forma simples. Jesus não mandou ninguém. Está levando complicação para a mente do povo com muitos assuntos teológicos. Tem gente querendo descobrir coisas que a Bíblia não revela, irmão. Tem gente discutindo assuntos que levam as pessoas a se perderem do principal, do propósito que nós devemos priorizar, é buscar o conhecimento de Cristo. E Jesus vai dizer que Deus, o Pai, o propósito dele é que todo aquele que vê o Filho e crer nele, porque tem gente que vai ter o conhecimento de Cristo, mas não vai crer nele. É preciso conhecer Jesus e crer nele para ter a vida eterna. E esse é o propósito de Deus, o Pai. O próprio Jesus vai dizer que a vontade do Pai é que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. É o conhecimento de Cristo que nós precisamos ter. É o conhecimento de Cristo que o Evangelho mostra. Não é essa confusão de doutrina, de ensinamento, de teologia, de tudo que os homens estão colocando aí. Os debates é só para debater sabedoria de assuntos que não edificam. Enquanto isso, se perdem do Evangelho. Estão debatendo aí, porque Deus não manda ninguém crer nele. Não, não. Deus não manda ninguém buscar conhecer como ele foi criado, quem é ele. O que Deus orienta é que o homem creia na revelação que ele trouxe para a humanidade pelo Evangelho, em Jesus. Porque para que nós creiamos em Deus, é preciso crer em Jesus. Então tudo relacionado a Deus está em Cristo. Isso basta. O conhecimento de Cristo é o que Deus quer que você tenha e creia para lhe dar o dom gratuito que é a vida eterna, por meio da fé, que é principiada pelo conhecimento de Cristo. É essa fé que nos leva a alcançar a salvação. Então Jesus vai dizer em João capítulo 6, versículo 38 ao 40, que a vontade do Pai que o enviou é que todo aquele que vê o Filho creia nele para ter a vida eterna. Então isso é o importante. O Evangelho trata de Jesus. Pregar o Evangelho é pregar Cristo crucificado. É mostrar para o pecador que ele é o caminho, a verdade, a porta,
a vida, o meio para o homem chegar a alcançar de Deus a graça. Pregar o evangelho é levar para o povo o conhecimento de Cristo. Não é criar esses movimentos que hoje o povo vive em nome de evangelho dentro dos centros religiosos, aprendendo tanta coisa, menos de Cristo. Então a vontade de Deus é que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo, ele tinha muitos diplomas de sabedoria humana. O apóstolo Paulo era um homem culto, formado por um grande teólogo do povo judeu, Gamaliel. O apóstolo Paulo era um homem que tinha muitos privilégios entre a sociedade que ele vivia, de posição, de conhecimento, de religião. Mas nada disso poderia levar Paulo a Deus. Paulo conhecia a lei, Paulo vivia irrepreensível a lei, Paulo defendia a lei, os princípios judaicos, as ordenanças da lei. Paulo vivia tudo isso. Mas nada disso levou Paulo a Deus. Porque o que Deus quer do homem é o conhecimento de Cristo. E esse conhecimento de Cristo é revelado para nós pelo Evangelho. E Paulo creu em Jesus, porque o Evangelho chegou a ele de uma forma que no princípio ele odiava e perseguia quem pregava o Evangelho, porque ele defendia os princípios e valores como se fosse de Deus, da religião. Paulo estava firmado, defendendo princípios e valores de religião, como se fosse de Deus. A vida que Paulo pensava que era com Deus era vivida pela religião. Paulo pensava que estava servindo a Deus na religião farisaica. Paulo pensava que estava defendendo os princípios de Deus na religião farisaica, a ponto dele, dentro desse zelo, perseguir os cristãos, a igreja, as pessoas que pregavam o evangelho e professavam a fé em Cristo. Isso era inaceitável para os judeus, que todo aquele que aceitava a fé em Cristo estava sendo orientado a não praticar mais e não dar mais observação à lei, porque agora tinha que voltar a sua atenção e priorizar sua vida em Cristo, por fé, não mais pelos rituais da lei, guardando o cerimonial, ritual, indo para templo, buscando sacerdotes, dando dízimo, tomando ceia, vivendo ritual, como hoje o povo quer viver. Hoje o povo quer viver uma vida justificada com Deus, vivendo o sacrifício religioso dentro e por meio das suas religiões, cumprindo isso, guardando isso, praticando isso, vivendo ritual, cerimonial, sacrifício, atividade, trabalho, obrigação religiosa. Eles colocam o valor de vida com Deus por meio desses méritos. Então, Paulo, ele vivia isso na religião, devotando e consagrando sua vida como se fosse para Deus por meio da religião. Mas quando Paulo, ele tem o conhecimento de Cristo, essa é a vontade de Deus, irmão. Não é que você vive escravizado, servindo com zelo e dedicação dentro de nenhuma religião, porque não é a religião que vai te levar a Deus. Não é a religião que vai te levar à aprovação de Deus. Não é por meio de vida e de prática religiosa que tu vai ser alcançado pelo perdão de Deus. É por meio do conhecimento de Cristo. É isso que Deus quer de toda a humanidade. O conhecimento de Cristo. E é por isso que ele leva homens a pregar o Evangelho. Porque o Evangelho comunica as pessoas, informa as pessoas sobre Jesus, a obra de Deus para salvar a humanidade. Que o próprio Deus operou em favor de todos nós. O que Deus quer é o conhecimento. E olha o que Paulo vai dizer. Eu acho interessante isso aqui, dentro do que eu estou aqui ministrando, sobre o conhecimento que Deus quer que nós tenhamos de Cristo e crendo nele para ter a vida eterna. Olha o que Paulo vai dizer aqui na carta escrita aos Filipenses,
capítulo 3, o versículo, vou ler do versículo 6 ao 8. Paulo vai dizer: segundo o zelo da lei, fui perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, era irrepreensível. Paulo está dizendo isso aqui. Paulo está testificando aqui que ele viveu tudo que a lei pedia irrepreensível, ele era zeloso, e o zelo dele pela lei fez ele perseguir a igreja, que eram as pessoas, os cristãos, que professavam e viviam a fé e pregavam a doutrina de Cristo. Paulo perseguia. Paulo vai dizer: eu vivi isso que vocês estão aí defendendo e vivendo, pensando que a minha vida com Deus era por aí. Mas olha o que Paulo vai dizer no versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Agora prestem atenção no versículo 8, o que Paulo vai dizer. E na verdade tenho também por perda todas as coisas. Tudo que ele viveu como valor para Deus, dentro do entendimento dos preceitos, dos valores da religião, Paulo vai dizer que tem por perda. Agora olha o que ele diz. E na verdade tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero-as como esterco. Isso aqui é fezes, é cocô. Paulo vai colocar tudo que ele guardava como valor, vai colocar como esterco. Aquilo que não presta, aquilo que não tem valor e é desprezado, enojado pelos homens. Fezes, irmão, fezes. Paulo vai dizer: considerei tudo como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Foi preciso eu renunciar, para que eu pudesse ganhar a Cristo. Teve que abrir mão da religião, do zelo, da prática, da devoção, da vida, que ele vivia guardando todos os princípios e valores, toda a devoção que Paulo tinha à religião. Para que ele pudesse ganhar a Cristo, ele precisava renunciar. Abrir mão, ter por perda. Porque Paulo vai dizer: eu renunciei tudo isso. Por quê? Pelo excelente conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Paulo agora se declara cristão, seguidor de Cristo, os quais ele perseguia antes dele se converter a Jesus. Quando ele vivia na religião, Paulo perseguia os cristãos, discípulo de Cristo, não de igreja nenhuma. E agora Paulo se declara cristão, seguidor de Cristo. E a doutrina que Paulo agora passa a pregar é Cristo, o Evangelho. Paulo agora passa a pregar o Evangelho. Porque ele teve o conhecimento de Cristo. Ele alcançou a graça de Deus. Ele alcançou o dom gratuito de Deus. Ele alcançou a vida com Deus. Ele alcançou a promessa de Deus para a eternidade. Não pela religião, pelo conhecimento que ele teve de Jesus, aonde ele se converteu. E ele agora vai dizer: eu reputei, eu tomei por perda, eu renunciei tudo isso para poder viver a minha vida em Cristo, por Cristo, para ser aceito por Deus, não em religião, por religião. Vocês estão entendendo, meus amados irmãos? Tudo que nós precisamos conhecer é o que o Evangelho revela, para ser salvo se crer. Não é só ouvir e dizer é bonito, eu acho lindo. É ouvir e crer. Crer é mudança de atitude, de comportamento mental. É convenção. É mudar de direção. É isso que Deus quer de nós. O crer com arrependimento. Arrependimento é mudança de comportamento mental, que vai tirar você da direção que você tem em relação a Deus, de princípios e valores. E você agora vai estar tendo uma mudança, uma convenção, a viver tudo isso pelo Evangelho que você precisa crer para ser salvo. O que Deus quer de nós é isso. O próprio Jesus disse: a vontade do Pai que me enviou é que todo aquele que vê o Filho creia nele. Ver Jesus é ter o conhecimento dele, daquilo que está revelado no Evangelho.
que é a maior necessidade da humanidade, é Cristo. Cristo. Eu preciso crer em Jesus. Eu preciso me converter a Jesus. Eu preciso me firmar, confessar a Jesus pela necessidade de salvação da minha alma, de vida com Deus, de alcançar o perdão de Deus. A necessidade que nós temos de crer em Jesus verdadeiramente, dentro do que o Evangelho mostra, é porque é para salvação da nossa alma, é para alcançar o perdão de Deus, pois todos estão perdidos, indo à condenação por causa do pecado, separado da vida com Deus. Só crendo em Jesus e convertendo-se a Ele, que vamos alcançar a graça de Deus e entrar no caminho para viver com Deus, para no final estar com Ele na vida eterna. Só pelo conhecimento de Cristo e crendo nele, andando por Ele. Essa é a vontade de Deus, irmão. O povo está perdendo tempo aí, aprendendo várias matérias teológicas. O Evangelho não te convida a ser um universitário em teologia, um mestre, um doutor. Deus capacitou homens para levar o ensino. Não precisa ir para seminário. A capacitação é o próprio Deus que dá, com a inteligência espiritual dada pela palavra, na revelação do Espírito Santo, daquilo que nós precisamos conhecer e pregar. Tem muita gente aí criando seus ensinamentos de Deus e tirando você do simples conhecimento de Cristo que o Evangelho revela. Nós precisamos, irmãos. Essa é a vontade de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer: não prego com sabedoria humana. O que eu prego é Cristo crucificado, é isso que basta. É mostrar ao mundo que aquele ato que manifestou o amor de Deus na morte de Jesus é por onde o homem encontra o acesso a Deus, a vida com Deus, o perdão de Deus, justificação de Deus. É pelaquela obra que Deus operou no sacrifício de Cristo. É isso que Paulo pregava, é isso que eu prego, é isso que nós temos que pregar, que estamos com a vocação para ministrar e levar o conhecimento do Evangelho. É isso que nós temos que pregar. Não é perder tempo com movimento, com eventos, com coisa, com criação, com intelectualidade, com sabedoria, com tema disso, tema daquilo. O tema é Jesus, irmão. Jesus crucificado. Olha o que Paulo diz, eu acho interessante. O que Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, no capítulo 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, olha o que Paulo vai dizer no versículo versículo 3. Olha o que Paulo vai dizer no capítulo 15 de 1 Coríntios, a partir do versículo 1. Vamos ler até o versículo 3. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já tenho anunciado a vocês, o qual vocês creram, receberam, no qual também vocês permanecem. Versículo 2. Pelo qual também vocês serão salvos, se permanecer, tal como eu vos tenho anunciado, se não é que creste em vão. Olha o que Paulo diz no versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Essa era a mensagem de Paulo. Pregar Cristo crucificado pelos nossos pecados. Agora, vamos ver aqui o que Paulo vai dizer também. Em outro texto, eu acho interessante. Vamos ler o primeiro capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo vai repreender alguns irmãos que estavam criando problema de separação e de divisão
Porque um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de João, eu sou de Apolo. Aí Paulo vai dizer, se vocês não forem de Cristo, não tem Pedro, não tem Paulo, não tem Apolo, não são nada. Quem é Cristo? A nossa vida não deve estar guiada, dirigida, centralizada em Pedro, em Paulo, em João, em nenhum apóstolo. A nossa vida não deve estar centralizada e guiada dentro de nenhuma igreja por nenhum líder religioso. É Cristo. Hoje o povo vive essa divisão. Naquele tempo era Pedro, era Paulo, era Apolo. Hoje não, hoje é batista, assembleia, presbiteriana, católica, mormon, budista. Você é o quê? Ah, eu sou da assembleia, eu sou da batista, eu sou da presbiteriana, eu sou de Cristo, irmão. Eu não sou de igreja, eu não sou discípulo de líder de igreja, eu sou de Cristo. Era isso que Paulo orientava os irmãos. Levava os irmãos ao conhecimento de Cristo. Para os irmãos ser discípulo de Cristo. Para os irmãos estar guiado por Cristo. Para os irmãos estar na autoridade de Cristo. Para os irmãos estar firmado em Cristo. Para os irmãos ter esperança em Cristo. Para os irmãos se manter fiel, perseverando na doutrina de Cristo. Não é de homem, de igreja, de teólogo, de ninguém. Então, a mensagem do Evangelho é Cristo crucificado, irmão. Olha o que Paulo vai dizer. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo... Vamos ler o versículo, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que diga a todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejas unido em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque, a respeito de vós, irmãos meus, foi-me comunicado pelo da família de Cloé que há contenda entre vocês. Qual era a contenda que estava acontecendo aqui? Quero dizer com isto que cada um de vocês diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e outro diz, eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Como hoje, dentro dessas denominações religiosas, é um Jesus dividido. Cada um vive o seu Jesus da sua igreja. Isso aconteceu aqui também. Paulo vai orientar, repreender, instruir. Olha o que Paulo vai dizer. Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, senão Crispo e a Gaio. Paulo não pregava batismo como meio de salvação, nem como meio de regra para você ser membro da igreja dele, de Cristo. Aí Paulo vai dizer, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Eu batizei também a família de Estéfanes. Além destes, não sei se batizei algum outro. Paulo batizou, mas não pregou isso como regra, para que fosse todo mundo batizado e que os irmãos batizassem alguém, tá? Agora escute o que Paulo diz no versículo 17. Porque Cristo me enviou-me, não para batizar. Paulo não foi levantado para pregar batismo nem para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E Paulo vai dizer aqui que ele não foi chamado para batizar, mas para pregar, evangelizar, anunciar a Cristo. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Tem muita gente aí discutindo doutrinas, se é batismo, se é sábado, se tem que tomar ceia, se tem que dar o dízimo, porque é a doutrina do dízimo, é a doutrina do sábado, é a doutrina do batismo, é a doutrina de igreja, é tantas doutrinas, e o povo deixando de conhecer a única doutrina que nos leva à salvação. É a doutrina de Cristo, é o conhecimento de Cristo, é a direção que Cristo deu. E Jesus não deu nenhuma dessas direções que o povo está aí formando doutrina e ensinando, moldando as pessoas a uma vida de regra, de norma, de cumprir isso e aquilo, de viver ritual, cerimonial, como se fosse doutrina de Cristo, como condicional para a salvação. Nós precisamos só pregar o Evangelho, levar para o povo o conhecimento de Cristo. É tanto curso de sabedoria teológica aí, é tantos teólogos discutindo e debatendo tantos assuntos.
O povo hoje está preocupado em debater a questão do anticristo, da predestinação, a doutrina disso, daquilo, outro. Não, eu sou pentecostal, eu sou neopentecostal, eu sou calvinista, eu sou arminiano. O povo tudo debatendo isso, tem que batizar, tem que dar o dízimo, não tem. Há uma grande debate, há uma grande questão sobre isso. E o povo tudo perdido com esses ensinamentos do conhecimento de Cristo. Irmãos, tu só precisa crer em Jesus para que o Espírito Santo de Deus te cele. É o batismo. E quem batiza é Jesus, com esse Espírito Santo, que é a garantia que torna o homem propriedade de Deus para a promessa. Tu tem que crer em Jesus para receber esse batismo, esse Espírito que vai guiar você na palavra. É o mestre com quem nós aprendemos, é o ensinador. A Bíblia diz que a unção que está em nós, que é o Espírito Santo, nos ensina todas as coisas e de ninguém precisamos aprender nada. E quando a gente vai aprender a palavra de Deus com alguém que está ensinando, que tem a vocação, não é a pessoa, é o Espírito Santo. E nós temos que ter prudência se aquela pessoa está levando o ensino na direção do Espírito Santo. Porque tem muito levando o ensino que não é na direção do Espírito Santo. É na direção de espíritos demoníacos, doutrina de demônios. Então nós temos que ter cuidado. O ensino da direção do Espírito Santo é o ensino que leva você a Cristo. Não é o ensino que leva você a outros assuntos. É a Cristo. É esse ensino que devemos ter. Tudo tem que ser centralizado em Cristo. Não dentro de ambiente. Não escravizado em nenhum ritual. É em Cristo para com Deus. Então, meus amados irmãos, que Deus nos ajude diante dessa banalização de homens que diz que é de Deus, ensinando, cada um uma direção de Deus que leva vocês a se perder de Deus. Que Deus nos guarde para que a gente não venha nos contaminar. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Essas influências dessas doutrinas contaminam o teu entendimento da verdade do Evangelho. É por isso que tu tem que ser prudente. Se alguém não traz a doutrina de Cristo, não receba, meu irmão. Senão você vai ser contaminado e se perder de Deus. E o pior de tudo, achando que está em Deus ainda. Porque a maioria desses homens, dessas pessoas que estão aí, nesses movimentos, nesses ventos de doutrina, estão perdidos de Deus. E o pior de tudo é que eles estão pensando que estão andando com Deus, guiado por Deus, indo para a salvação de Deus. A maioria desses líderes religiosos que levam para o povo doutrina de demônios, eles pensam que estão fazendo a obra de Deus, são homens de Deus. Como Paulo também pensava. Paulo estava servindo ao diabo naquela religião que ele estava ali vivendo os valores e o zelo. Paulo estava servindo ao diabo. Paulo não era de Deus. Paulo veio conhecer a Jesus para ter a vida com Deus e agora sim está como homem de Deus fazendo a obra do reino de Deus. Mas enquanto estão na religião, vivendo, pregando os preceitos e os valores e levando o povo a ser discípulo de religião, não são homens de Deus. Tanto eles estão perdidos de Deus, como aqueles que estão sendo guiados, instruídos por eles, vivendo com eles na religião deles. Estão perdidos de Deus. E o pior de tudo, esse povo acha que estão salvos. Meus amados irmãos, sejamos prudentes. Cuidemos da nossa vida na doutrina de Cristo. Sejamos fiéis, devotos, praticantes, zelosos, não de vida de igreja, mas na nossa vida na palavra de Cristo. Sendo fiel até a morte e guardando essa palavra. E se alguém que diz que é de Deus está trazendo algum ensinamento, se não for a doutrina de Cristo, não receba. Porque muitos estão prevaricando e não estão se mantendo fiéis à doutrina de Cristo. Estão pregando o evangelho anátema, misturado com os preceitos do homem, com os valores de religião. Esse evangelho é anátema. Estão pregando uma vida com Deus com adicionais, com meios, com regras, com norma, com ritual, com sacrifício. Isso não é o evangelho. Você tem que viver com a sua vida guardando-se, andando na direção do evangelho para que mantenha-se na salvação. Porque senão tu não pode estar na salvação se não estiver no evangelho. Você pode estar dentro de qualquer igreja evangélica. Você pode estar sendo guiado, instruído por qualquer mestre e doutor das escrituras de qualquer igreja. Mas você só vai estar em Deus, na vida da promessa da salvação,
se você tiver com a tua vida perseverando em Cristo, no Evangelho, por onde tu encontra a salvação. E Paulo vai dizer, se vocês não tiverem no Evangelho, vocês não podem se salvarem. Paulo vai dizer isso aos Coríntios. Você tem que ter cuidado. E cuidar da tua fé, combatendo o bom combate dela. Porque se tem uma coisa que o diabo quer tirar, você não é de igreja. É do conhecimento de Cristo, é da fé em Cristo. É isso que o diabo quer fazer na tua vida, é te tirar de Cristo, não de igreja. Porque em igrejas, todos estão presos no domínio de Satanás. Mas a libertação é em Cristo. Em igrejas, a multidão está perdida. Porque a salvação não é em igrejas, por igrejas. A salvação é em Cristo, por Cristo, no conhecimento dele, andando dentro desse conhecimento que o Evangelho nos mostra. É isso que o diabo quer tirar de você. O entendimento, cegar o seu entendimento, para você não contemplar a verdade do Evangelho e andar na mentira dele dentro desses movimentos, desses ambientes religiosos, recebendo as doutrinas de demônios dadas pelos homens, levando você a apostatar da fé, levando você a viver uma vida de adoração vã, uma fé reprovada por Deus, porque você não está com a tua vida de fé no entendimento do Evangelho. É isso que o diabo trabalha, para tirar você que está em Cristo da direção de Cristo, do Evangelho. E para impedir as pessoas que estão escravas no domínio dele de conhecer a verdade do Evangelho, por onde elas vão ser salvas e libertas. Porque o poder para a salvação não é a igreja, não é a obra de igreja, não é usos e costumes de igreja, não é a caridade de igreja. O poder da salvação é o Evangelho. Romanos 1,16. Para salvar todo aquele que crê. Então você tem que buscar conhecer a Cristo e crer no que ele ensinou e viver a tua vida devota e praticante na direção de Cristo, no ensino de Cristo, naquilo que ele ensinou. Não dentro daquilo que os homens ensinam, dentro dos centros religiosos. Cuidado. Há uma investida muito grande do diabo para trazer confusão na mente das pessoas, cegar o entendimento delas, levá-las à apostatar da fé, aonde o diabo levanta homens que dizem que é de Deus para levar doutrinas de heresias, evangelho anátema, com muitos ventos de doutrina, é tanta doutrina sendo levantada, é tanto homens que diz que é de Deus pregando cada um a direção. Tudo isso é um trabalhar do reino das trevas para confundir, perturbar e tirar você do entendimento, cegando você para não encontrar o caminho para Deus, pelo qual o Evangelho nos revela. É o Evangelho que temos que estar ouvindo, crendo e sendo guiado para a vida com Deus. É pelo Evangelho. Então que Deus abençoe vocês, meus irmãos, que vocês sejam prudentes, firmes, constantes e abundantes. Não numa vida de igreja, mas numa vida de fé em Cristo pela direção do Evangelho. Que vocês estejam combatendo o bom combate da fé, para que no final da carreira vocês permaneçam nessa fé e não apostatem dela. Porque até o final você pode apostatar da fé. Porque o reino das trevas opera para nos destruir. E Deus vai dizer que o povo dele foi destruído porque faltou conhecimento. Desprezaram o conhecimento. É isso que o diabo faz na vida desse povo religioso. Aprendendo tanta coisa, é tanto sacrifício, é tanta devoção, é tanto evento em nome de Deus. E o diabo tirando deles o conhecimento de Cristo. Conhecimento de Cristo, zero. Evangelho, zero. O povo não sabe nem o que é o Evangelho dentro das igrejas evangélicas. Ah, é as boas novas. Que boas novas são essas? Me explica. Pedro vai dizer, vigiai, irmãos, sede sóbrio. Por quê? O diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E como é que o diabo consegue destruir a minha vida e a tua vida com Deus e afastar eu e você de Deus? Como é que o diabo pode conseguir isso? Quando ele cega o nosso entendimento,
quando ele nos tira do entendimento do Evangelho, quando ele traz a confusão, a incerteza e nos leva a seguir preceitos que não é o que Jesus ensinou. Estamos desviados de Deus. Tem muita gente preocupada dizendo, eu não bebo mais, eu não roubo, eu não me embriago, eu não me prostituo, eu estou na igreja. Sim, mas tu está desviado de Deus. Porque não é esse o caminho que leva você a encontrar a vida com Deus. Não é tu deixar de beber, roubar, fumar e ir para uma igreja. Quantos estão dentro das igrejas pior em condição espiritual do que os que estão bebendo, roubando e fumando? Quantos estão dentro das igrejas com o coração mais duro para Deus, pior do que os idólatras, os feiticeiros e os prostitutos? Quantos estão dentro das igrejas mais cegos do que os que estão bebendo, roubando e matando? Porque estão achando que é de Deus. Não conseguem ver a verdade e não aceitam. Estão com o coração mais duro, desprezando mais a palavra do que quem está roubando, matando e fumando. Quantos estão dentro das igrejas, mortos, pensando que estão vivos? A pessoa acha que pelo fato dela mudar de comportamento secular, deixei de beber, deixei de fumar, estou numa igreja, sou de Jesus, estou salvo, estou indo para o céu. Teu entendimento corrompido, conhece nada da obra de salvação, não tem entendimento da tua situação espiritual, como é que tu vai buscar salvação se tu não tem conhecimento da salvação? Como é que tu vai buscar remissão de pecados se tu não tem conhecimento de pecado? Tu precisa ser advertido pelo Evangelho, que vai te mostrar essa miséria que está a vida humana. E, ao mesmo tempo, o Evangelho mostra o socorro e a esperança para o homem sair dessa triste situação real que o homem está em juízo. É o Evangelho que nos ilumina o entendimento para a gente conhecer essa verdade que o diabo cega para que o povo não perceba, não conheça e não se importe com salvação. Viver salvação por viver dentro da formalidade religiosa, o mundo vive. Tua vida com Deus tem que estar em Cristo, guiada por Ele. Teu entendimento para a libertação e a transformação do teu viver para ser aceito por Deus é por meio do conhecimento de Cristo. Tu precisa ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, converter-se para receber remissão de pecado, o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Não por esses conhecimentos que vocês estão aí recebendo dentro desses centros religiosos, vivendo atividades sociais, eventos satisfatórios, atração e entretenimento. Hoje, dentro das igrejas, é isso que o povo vive. O diabo ofereceu esse momento de lazer, de satisfação para o povo dentro de igreja, onde o povo está preso. O povo está preocupado em culto de louvor, culto de vitória, culto de poder, culto da unção, culto disso, culto daquilo. O povo está preocupado em ver atrações gospel, religiosa. O pregador, o profeta, revelação, visão. O diabo prendeu as pessoas dentro desses ambientes chamados igreja, que dizem que é casa de Deus, aonde prendeu elas na satisfação dos momentos de culto, de alegria, de emoção, dos momentos de pregações autoajuda, pregações que satisfaz o ego do povo. Porque Deus é contigo. Deus está dizendo nesta noite a você que vai te levantar, vai te fazer grande, vai restaurar a tua vida financeira, secular. A pregação deles é essa. É massagear o ego do povo. Dizendo que Deus vai dar isso, aquilo outro, fazer isso, aquilo outro, quando Deus não está dizendo nada disso. O Evangelho não manda dizer nada disso. Está entendendo, irmão? Mas o povo viciou nessas sociais de igreja, nessa vida formal religiosa de igreja. O povo está viciado. O povo gosta, o povo se alegra, o povo tem satisfação nos seus momentos de sociais de culto, nos seus ajuntamentos, nas atividades religiosas, naquele momento que cantam, chora, se alegra, se emociona, aonde se embriagam nos movimentos. O povo quer isso. Perdidos do conhecimento de Deus. Porque isso é o que o diabo oferece para o povo. Atração, entretenimentos, atividades, satisfação religiosa. E tira o povo do conhecimento da palavra. Isso é atração, distração para desviar o povo do entendimento e levar o povo a estar aprisionado, escravizado com o entendimento cego.
Estão cegos espiritualmente esse povo. Não conhecem nada de Deus. Qualquer um que diga eu sou Deus, o povo já está lá. Aleluia, glória a Deus. Fala, papai. Qualquer um que diga que Deus ensinou isso, aquilo outro, eles já estão lá sendo devotos e praticantes. Não conhecem nada de Deus, porque se conhecessem, não estavam com a sua vida, com as suas vidas escravizadas em sacrifício religioso dentro de religião nenhuma. Se conhecesse a Deus, não estava vivendo prática, crença, dogmas, credo, sacrifício, penitência de religião. Se conhecesse a Deus, não estava centralizando o seu viver, sua vida com Deus, dentro de religião. Paulo vivia isso porque não conhecia Jesus. Quando Paulo conheceu a Jesus, ele renunciou toda a vida e toda a prática e toda a devoção e todo o centralismo que ele tinha na religião para se converter a Cristo pelo conhecimento, para estar em Deus. Então, que você receba essa instrução, receba esse esclarecimento e que a tua vida, tua mente, teu entendimento seja iluminado com a luz de Deus, a verdade do Evangelho, para que tu seja guiado pela luz de Deus, que é a palavra. Lâmpada e luz para os meus caminhos é a palavra do Senhor. É Jesus, essa lâmpada e essa luz, ele é o guia espiritual da nossa vida com Deus. Jesus vai dizer, aquele que me segue não andará em trevas. Não é aquele que segue A, B ou C. É Jesus, o guia da nossa vida espiritual com Deus. O caminho que devemos seguir, o pastor que guia nossas almas para o aprisco seguro que é o céu, é Jesus, é nele e por ele que devemos estar com a nossa vida em Deus. É em Cristo e por Cristo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus e que você dê ouvido e atenção ao conteúdo de tudo que foi ministrado aqui para o teu conhecimento, para a edificação da tua fé e para que você venha a ser liberto da mentira e do engano, que você está preso, escravizado, vivendo como se estivesse livre e vivendo com Deus.